pornografia feminista? Olá, pessoas, é um tema polêmico. Tem corrente do feminismo que acredita que a pornografia ela pode empoderar. E tem corrente do feminismo que acredita que não. Você tá louca? Que pornografia sempre objetifica. E eu tô aqui hoje pra defender uma posição que não é nenhuma nem a outra. Quando alguém fala de pornografia, você invariavelmente pensa em... Oh, hey, big boy. Did somebody call for a plumber? Sabe, né? Aqueles vídeos bem brega, com as situações irreais e um monte de gemido falso. Só que pornografia não é só isso. Pornografia, por definição, é qualquer material que desperta pensamentos sexuais de forma explícita. Essa é a definição de pornografia. E feminista é quem acredita na igualdade social, política e econômica entre os gêneros, que defende o empoderamento feminino e o respeito às mulheres. E aí eu te pergunto, dá pra produzir um material que fale sobre sexo de uma forma explícita, sem desrespeitar as mulheres? Eu acredito que sim. Porque assim, se a gente tá falando sobre sexualidade explícita, é um gênero muito amplo, não é só aqueles vídeos bizarros. A gente tem a Anaïs Nin na literatura que escrevia histórias eróticas em 1950 e, mano, pra uma mulher tá escrevendo sobre esse assunto na década de 50, só o fato dela escrever já era revolucionário. Tem também a arte da Saint West, eu não faço a menor ideia de como pronunciar esse nome. Mas ela faz umas colagens que combinam, assim, as formas do corpo feminino com formatos geométricos e de arquitetura que ficam umas coisas incríveis. E é sexualmente explícito, tá, galera? O livro da Rupi Kaur, né, o Outros Jeitos de Usar a Boca, esse livro ficou na lista de mais vendidos por muito tempo e agora que ela lançou o segundo, ele voltou pra lista de mais vendidos. Eu sei que tem muita polêmica envolvendo a estrutura, né, e o formato desse livro, mas eu gosto dele, eu gosto do trabalho dela, eu acho que tem muitos poemas aqui dentro que são muito preciosos. E tem muitos deles que são pornográficos, gente. Do tipo, você coloca a minha mão entre as minhas pernas e fala, faça esses dedinhos lindos dançarem pra mim. É pornografia. Quando você coloca esse tipo de texto num livro de poesia e chama masturbação de performance solo, fica simbólico, fica sutil. Mas, gente, não muda o fato de que é masturbação. Esse mesmo diálogo aqui, do jeito que tá, podia ser colocado na íntegra no livro de putaria e dava no mesmo. Eu consigo ver, inclusive, protagonistas de literatura erótica fazendo isso. Colocando a mão da menina entre as pernas dela e dizendo faz esses dedinhos dançarem. Consigo imaginar vários fazendo isso. Ou um último exemplo ainda mais explícito, que ele diz assim: você deve ter notado que estava enganado quando seus dedos estavam enfiados em mim, procurando o mel que não jorraria por você. E aí tem uma imagem, gente, de um dedo que assim, se você virar pra mim e disser que isso aqui não é sexualmente explícito, eu vou rir. Então é sexualmente explícito? É, né, gente? Por favor. Mas respeita as mulheres, trata o tema com igualdade, sem objetificar? Eu acredito que sim. Então, por certo ângulo, o trabalho da Hilda Ist, também o próprio movimento pós-pornô, né, que surge exatamente para questionar essa coisa da pornografia mainstream. Tem muitos romances comerciais modernos que tentam trabalhar essa coisa do empoderamento, da libertação sexual feminina. Não são todos, claro, mas tem muitos que fazem isso. E se a gente for falar de sexualidade explícita em pintura e escultura, a gente passa o resto do ano falando. Ou seja, a pornografia, na real, é um gênero muito mais amplo do que só a indústria pornográfica. Mas eu tenho a impressão que quando as pessoas conversam sobre o assunto, elas meio que misturam essas duas coisas e elas esquecem que pornografia é um gênero e é uma coisa e a indústria pornográfica é outra coisa. E aí sempre entra aquele argumento do mas sexualidade leve assim não conta, né? Pornografia é aquela coisa mais pesada. Só que aí, gente, a gente entra num problema de uma categoria completamente diferente, que é quem decide que tipo de sexo é pesado? Você? As pessoas têm vivências muito diferentes, né, gente? Então assim, o que é muito pesado pra você pode ser super leve pra mim. E o contrário também pode acontecer. É por isso que eu acho muito curioso como tem gente que ainda define pornografia como imoralidade ou indecência. Eu entendo o que elas querem dizer, mas assim, soa tão arcaico. Um exemplo na literatura é esse livro daqui, do D.H. Lawrence, que é o amante de Lady Chatterley. E esse livro, gente, o editor virou pro autor e falou: olha, pro seu bem você não devia publicar isso. Porque chocou a sociedade, foi tido como imoral, indecente, pornográfico. Aí você lê hoje em dia, esse livro não tem nada. Sério, quando eu li, na primeira cena erótica que acontece nesse livro, eu tive que voltar pra ler de novo, porque foi tão discreta que eu não tinha nem certeza se ela tinha acontecido. E a sociedade da época viu esse livro como vulgar e pornografia pesada. Então assim, sexo pesado é uma coisa muito subjetiva, né? Muda de acordo com o lugar, com a pessoa, com o período histórico. Claro que a gente pode ter pornografia que seja mais leve, uma pornografia que seja mais pesada, mas gente, se é uma representação gráfica de sexo explícito, é pornografia. Então assim, eu acho, e é só minha opinião, tá, gente, que o receio que muitas pessoas têm de usar essa palavra ainda é uma coisa muito vinculada ao preconceito. Sexo é um tabu e apesar de todo o movimento de libertação sexual que a gente viveu e vive, ele ainda é um tabu. Só que hoje as pessoas, ao invés de, sei lá, fingir que sexo não existe, como era antigamente, evoluíram pra reconhecer que sexo existe, mas passaram a separar aquela coisa do sexo bom e o sexo ruim. Aí fica aquela coisa meio tipo, eu falo de sexo, mas é o sexo certo, né, que é um sexo, é o erotismo, é a sensualidade.
sexualidade, é o sexo bom. E esse outro aí, que é chulo, vulgar, baixaria, esse eu não gosto, esse é pornografia. E aí fica como se tivesse mudado só a terminologia, sabe? O que antes as pessoas chamavam de imoralidade, indecência, hoje a gente chama de chulo e vulgar. Só que eu acho que a raiz do pensamento é o mesmo, sabe? É o tabu, é o... sei lá, às vezes é o preconceito mesmo. E pornografia é só uma palavra, gente, a gente não precisa ter medo das palavras. Pornografia é a representação gráfica e explícita da sexualidade e ela é um gênero cheio de possibilidades, inclusive feministas. Agora, se você me perguntar se eu acredito que a indústria pornográfica pode ser feminista, aí é assunto para outro vídeo. E eu queria lembrar que eu lancei um livro novo esse ano, já tá disponível na Amazon, o link tá aí embaixo na descrição do vídeo. Literatura erótica, gente, literatura pornográfica. E é isso aí, pessoas, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clica no link pra ir lá conhecer um pouquinho do meu trabalho. Não se comportem, usem camisinha, a gente se vê na próxima.